Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a vontade de Deus quanto à prosperidade. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, que diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E eu te pergunto, como determinamos a vontade de Deus? A palavra de Deus é a vontade de Deus. Logo, a primeira coisa que devemos estabelecer é o que a Bíblia diz com relação à prosperidade. Este versículo que acabei de ler foi escrito aos cristãos do Novo Testamento. Ou seja, ele foi escrito para você e para mim. Esse versículo nos diz que Deus quer que prosperemos em todas as coisas e tenhamos saúde, bem como vá bem a nossa alma. Sabemos que é importante ter saúde. É difícil servirmos a Deus com eficácia se estamos aprisionados por doenças ou enfermidades. Deus quer que sejamos curados e tenhamos saúde a fim de servir-lhe mais efetivamente. Da mesma forma, ele deseja que prosperemos. Quando somos prósperos, podemos fazer mais pelo reino de Deus e com mais eficiência. Em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo escreveu aos coríntios acerca das finanças. Em particular, ele os estimulou falando sobre a oferta e as bênçãos de Deus que viriam sobre quem as ofertasse. No mesmo versículo, nós vemos uma declaração muito importante. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8, 9. A prosperidade é uma bênção redentora. Jesus comprou a nossa prosperidade e providenciou-a em nossa redenção. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. Muitos acham que isso significa que Jesus se fez espiritualmente pobre para que fôssemos espiritualmente ricos. Contudo, no contexto, tal declaração se refere às finanças. O capítulo inteiro enfoca as bênçãos materiais. Jesus não foi espiritualmente pobre quando esteve na terra. Um homem espiritualmente pobre não poderia curar os enfermos e expulsar os demônios. Jesus se fez pobre fisicamente ao morrer na cruz. Ele foi despojado de todas as suas possessões terrenas naquele momento. Até mesmo as suas vestes foram-lhe tiradas e os soldados as disputaram. Jesus se fez pobre naquele momento como nosso substituto, a fim de nos redimir da pobreza. Isso está afirmado claramente em Gálatas, capítulo 3, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, versículos 13 e 14. Essa passagem afirma que Jesus se fez maldição por nós. Jesus se pendurou em uma árvore e se fez maldição por nós. Mas por que ele agiu assim? Para nos resgatar da maldição da lei. A maldição da lei está descrita no livro de Deuteronômio, capítulo 28. E parte desta maldição é a pobreza. Repetidas vezes, Deus declara que quando a maldição da lei recai sobre você, você empobrece e tem necessidade. Mais especificamente, ela afirma que os seus campos não produzirão e o seu negócio fracassará. No entanto, essa passagem de Gálatas nos diz que Cristo nos resgatou dessa maldição.
Isso significa que não temos mais de ser pobres. Deus não quer que sejamos pobres ou que venhamos a empobrecer. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. A definição da palavra rico é ter uma provisão completa. Isso não significa necessariamente que todos seremos milionários, embora isso seja possível. Isso significa que teremos uma provisão completa. Deus prometeu essas coisas. Jesus nos resgatou da maldição da lei para que as bênçãos de Abraão pudessem recair sobre nós. Nós sabemos que Abraão foi rico. E a palavra de Deus diz: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. A bênção de Abraão é a bênção da prosperidade financeira. Cristo nos resgatou da maldição da lei para que pudéssemos receber as bênçãos de Abraão. A palavra de Deus nos diz que as bênçãos de Abraão também recaíram sobre seu filho Isaque, e ele também enriqueceu. Isaque herdou a riqueza, mas começou e continuou a prosperar, até se tornar muito rico. Precisamos entender que a prosperidade é progressiva. Isaque começou a prosperar e então continuou prosperando, até se tornar muito próspero. Estamos todos em lugares diferentes na caminhada da prosperidade, mas o plano de Deus é que cada um de nós continue prosperando. Deus é um Deus de crescimento. O crescimento das ovelhas, das vacas e dos servos de Isaque foi tão numeroso que até mesmo provocou a inveja por parte dos seus inimigos. Ele era próspero por causa da bênção de Abraão. O filho de Isaque, Jacó, também foi rico. Jacó era neto de Abraão, e a bênção de Abraão passou para ele também. A seguinte passagem fala sobre Jacó, Gênesis 30, 43, e diz: E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. A Bíblia não diz que Jacó herdou a sua riqueza, mas que ele herdou a bênção de Abraão. A habilidade de prosperar recaiu sobre ele. E quando Jacó precisou fugir do seu irmão Esaú, ele atravessou o Jordão com apenas as roupas em suas costas e o cajado em sua mão. Quando retornou, 20 anos mais tarde, proclamou que se tinha tornado em 2 bandos. Ele experimentou um grande crescimento por causa da bênção de Abraão e da sua aliança com Deus. A bênção de Abraão passou para a sua descendência, inclusive você e eu. Gálatas 3,29 diz: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se você pertence a Cristo, faz parte da descendência de Abraão e é herdeiro conforme a promessa. A justiça, a autoridade e a habilidade de prosperar recaíram sobre você. Deus quer que os seus filhos prosperem, porque a prosperidade é a vontade de Deus. À medida que continuarmos a examinar as passagens, uma coisa ficará óbvia. A Bíblia ensina claramente que seguir a Deus e viver para Deus nos trazem prosperidade. E nós conhecemos bem a passagem de Josué 1:8, onde Deus fala a Josué que se ele meditar na sua palavra, verá como aplicá-la em sua vida. Então, será um agente desta palavra. Quando meditamos na palavra de Deus, podemos ver como aplicá-la em nosso viver. Somente quando somos agentes da palavra, ela é efetiva em nossas vidas. Ouvir simplesmente não é o suficiente. Praticar a palavra é o que conta. Essa passagem de Josué continua a dizer que quando praticamos a palavra de Deus,
quando a colocamos em ação e seguimos os princípios de Deus, faremos o nosso caminho próspero. Ele quer que você tenha sucesso em tudo o que você fizer e que prospere em todas as coisas. Lembrando que o Senhor nos dará força para adquirirmos poder. Você pode conferir lá em Deuteronômio 8:18. Saiba que a palavra de Deus nos derramará poder, mas também nos dará habilidade e o vigor para conquistar poder. E isso é conseguido quando seguimos os princípios da palavra de Deus e a praticamos. Se fizermos essas coisas, podemos esperar a prosperidade. Sendo assim, concluímos que a prosperidade é vontade de Deus. Se você seguir a Deus, saiba que isso fará com que você prospere, porque Ele é o que nos dá força para adquirirmos poder. E a vontade do Senhor, eu repito, é que venhamos prosperar. Se Jesus se fez pobre para que pudéssemos ser ricos, é a sua vontade que prosperemos. Se Jesus nos resgatou da maldição da lei para que pudéssemos ter a bênção de Abraão, é a vontade de Deus que prosperemos. Mas por que Deus faria tudo isso e nos providenciaria prosperidade para depois dizer que não é a sua vontade que prosperemos? Não, meu irmão, não, minha irmã. É vontade de Deus que prosperemos. Se não tirarmos proveito disso e se desenvolvermos a atitude de prosperidade dentro de nós, estaremos desperdiçando o que Jesus fez por nós. Jesus pagou um alto preço por nós, a fim de nos redimir dos pecados, curar as doenças e permitir que nós venhamos a prosperar. Amém? Então nós vamos orar para que nós guardemos essa palavra em nosso coração, nós venhamos a cada dia progredir em prosperidade em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós aprendemos hoje, Pai, que é vontade do Senhor que venhamos ser prósperos. E eu quero lhe pedir nesse dia de hoje, Pai, que o Senhor venha derramar sobre cada um de nós toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais, para que nós venhamos receber de Ti toda a sorte de bênçãos e venhamos saber, Pai, que a prosperidade, além de ser dom de Deus, é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Supre cada uma das necessidades do Teu povo, não somente na área financeira, mas na área familiar, conjugal, na área das finanças, enfim, por toda a sorte de áreas das nossas vidas, que nós venhamos ser prósperos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.